Capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíram os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então um anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, o Senhor é conosco? Por que tudo isso nos sobreveio? E que feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Amém. Podei-vos assentar. Procurarei ser bem objetiva. Aqui vemos essa opressão dos midianitas. Esse capítulo me chama muita atenção. E essa palavra eu já tinha visto ela antes, já tinha estudado ela antes em um momento determinado da minha vida que eu estava precisando. E essa semana eu passei por algo relacionado a familiar e que me afetou muito no sentido do que diz respeito ao tema de hoje, que é mente. Mude a sua mente e você vai poder mudar tudo. E veio ela no meu coração para mim estar passando para vocês. A Bíblia diz que os filhos de Israel estavam, como se diz, se rebeliando contra alguns preceitos, desobedecendo a Deus. E Deus, na intenção e com o propósito de fazer aquele povo voltar ao caminho, voltar para os trilhos, Deus deu eles por 7 anos na mão dos midianitas. E eu poderia muito bem pegar essa palavra e trazer para o sistema a qual está ao nosso redor hoje, mas eu quero focar somente em você, no seu particular, na sua mente. A Bíblia diz
que enquanto eles prevaleciam nas mãos dos medianitas, por 7 anos eles ficaram vivendo um processo de humilhação, de opressão, de exaustão e de várias outras situações, porque eles plantavam, trabalhavam, muitos deles, até crianças também, chegaram a ser escravos e tinham um trabalho contínuo ali. E quando Deus deu eles nas mãos dos medianitas, passou que esse povo vinha e colhia tudo aquilo que eles outrora trabalhou por muito tempo, com muito esforço, para conseguir. Eles não obtinham resultados daquilo que eles plantavam. E chegou a ser um certo tempo que aquele povo, para não perecer, para não morrer, tinha que subir as montanhas, preparar cavernas e fortificações para esconder parte dos alimentos para não morrerem de fome. E é aonde a Bíblia diz que Deus enviou um profeta para falar do processo que estava por acontecer. Só que Deus enviou um profeta para falar com o povo o que estava para acontecer. O motivo de toda aquela situação, por que eles estavam passando por aquele processo. Por 7 anos, o Senhor antes era conosco e por que nos entregou agora? E eles ficaram com essa revolta dentro de si. E a Bíblia diz que foi escolhida uma pessoa chamada Gideão. Para o povo, Deus enviou um profeta. Mas para Gideão, Deus mandou um anjo para falar com ele pessoalmente. Deus mandou um anjo para falar com ele pessoalmente e falar: é tu o escolhido que vai salvar teu povo. E ele, sendo o menor da casa, já cansado, já esgotado de tanto trabalho, de tantas coisas que estavam acontecendo, e ele fazendo o que ele podia para manter seguro e firme seus filhos, sua família e toda a sua casa, para não perecerem de fome. A Bíblia diz que ele fala, quando o anjo chega: eu tenho certeza que sou eu? Logo eu, menor da casa, tenho certeza que eu sou o escolhido para fazer isso? Ele duvidou. E ele não duvidou, não foi de uma pessoa, foi de um anjo que veio para falar com ele. Eu não sei se aquele anjo veio numa figura humana como ele veio, mas eles conversaram. A Bíblia relata outras coisas que aconteceram ali em diante. E o mais interessante que eu achei é que quando Gideão estava passando pelo processo de acreditar naquilo que Deus estava chamando ele para fazer, ele mesmo assim passou pelo aquele processo da dúvida, pelo estado mental que ele estava. E isso ele falou para quem? Para Deus. Ele falou: olha, eu estou pegando aqui um pedacinho de pano, estou colocando aqui em cima dessa rocha, e eu quero um sinal para confirmar que realmente é o Senhor que fala comigo, depois que Deus já havia mandado um anjo para falar com ele pessoalmente. E ele diz: se amanhã eu voltar aqui, esse paninho estiver todo molhado e ao redor dele tudo estiver seco, eu acredito que é o Senhor que fala comigo. A Bíblia conta que no dia seguinte, quando Gideão retornou naquele lugar, o paninho estava todo molhado e tudo ao redor estava seco. E a água que tinha no paninho correspondia a uma taça cheia. E o que ele disse: agora eu quero outra coisa, Senhor, para confirmar. Não fique irado comigo, mas eu quero mais outra coisa. Eu quero que o paninho fique seco e que quando amanhã eu volte, o paninho esteja seco e tudo ao redor esteja molhado, para que eu acredite no que o Senhor tem a fazer comigo. E eu fico me perguntando que o tanto que Deus é paciente, né? O tanto que Deus foi paciente com Gideão, que Gideão, se a gente for trazer para a nossa situação atual, Gideão somos nós, porque mesmo lendo, mesmo orando, sabendo as maravilhas e tudo aquilo que Deus pode fazer por nós, ainda assim somos incrédulos nessa parte. Ainda assim duvidamos da sua suprema soberania, de que Ele possa fazer algo. E Deus ainda assim é paciente com nós. E o que Deus, como propósito maior que Ele queria aqui com esse povo, era fazer com que eles entendessem de onde vinha a vitória deles. Era mudar a mente deles.
Porque Deus já sabia como estaria a mente daquele povo durante esses 7 anos. Deus sabia perfeitamente como estaria o psicológico deles perante aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, era um teste com eles. Era um teste com eles, a qual ele usou Gideão como intermédio para passar por todo o processo. E Gideão duvidou. Não acreditou. Mesmo sabendo que há 7 anos atrás, antes deles entrarem em tudo isso, viviam na abundância, viviam o que Deus tinha de melhor para eles. E eu costumo dizer que o nosso psicológico, a nossa mente, ela chega ao ápice de estar afetada, de estar tão transtornada, porque permitimos. A gente, muitas vezes, não temos cuidado com o que ouvimos, com o que falamos, com quem andamos, em que roda estamos, ouvimos qualquer coisa, vemos um pouco de tudo, e isso trabalha na nossa mente. Isso faz a gente criar um discurso negativo. Minha família não vai bem, meu filho desviou, meu casamento não vai dar certo, meu relacionamento não vai dar certo, eu não vou conseguir um trabalho, eu não vou terminar meus estudos, eu não vou passar por isso. Quando foi que você permitiu isso entrar? Quando foi que Deus mostrou que existia uma possibilidade para você estar pensando desse jeito? Com um pensamento tão negativo. Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Só que só tem acesso às oportunidades dele quem quer. Quem não quer, não tem. Ele deixa muito claro. Um exemplo disso. Abra comigo em Isaías, capítulo 6, verso 1 diz, em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que o clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não estava dizendo isso porque ele em si era impuro, porque ele em si estava impuro. Isaías está aqui dizendo e deixa bem claro. Ele convivia em um ambiente que tinha pessoas que eram imundas, que eram impuras. E querendo ou não, inevitavelmente, isso acaba nos afetando. Mas a gente tem o poder da escolha de decidir o que vamos fazer com o reflexo disso em nós. Se vamos permitir que isso nos afete. Agar deixa seu filho perto de um arbusto. O texto diz que ela fica longe para não ver o filho morrer porque não tinha mais água, não tinha mais alimento. Deus ouviu a oração do menino, envia um anjo e fala: Agar, o que foi? Não, deixei meu filho longe, eu não tenho mais água e não queria vê-lo morrer. A Bíblia diz, e deixa bem claro, acredito que ela sugere isso, Deus não colocou um poço lá. O poço já estava lá. A Bíblia diz: Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço que estava atrás dela. Era algo que ela necessitava tanto, que era suprir a sua sede, mas pelo desespero da situação que ela estava, ela não viu. E assim somos nós. Temos que ter cuidado, temos que ter cautela com aquilo que permitimos acessar a nossa mente. Com quem está ao nosso redor, o que estamos ouvindo, o que estamos fazendo, para que isso não afete a nossa credibilidade na capacidade que Deus tem sobre nós. Pedro, que andou sobre as águas. Pedro não foi? Mas por que Pedro andou sobre as águas? Foi só porque ele creu? Ou alguém que acredita que teve algo além do que isso, além da fé dele? Ele também andou além da fé porque ele quis. Tinha muitos outros ali dos discípulos. João poderia muito bem, se Pedro foi, eu também vou. Mas todos ficaram contemplando Pedro ir. E Pedro foi porque ele quis.
Você tem que querer. Você tem que querer, porque se você não querer isso, só o querer de Deus, o seu querer estar com Deus não é o suficiente. Você precisa afirmar e declarar isso sobre a sua vida. A Bíblia diz mais na frente que quando Gideão estava com os 300, o foco de Gideão estava nos números de quem estaria lutando com ele para vencer aquele povo. E a Bíblia vai contando sobre como foi o processo seletivo disso, que foi diminuindo até chegar aí os 301 com Gideão. E eu acredito que Gideão pelo medo que ele estava, porque ainda assim, durante aquele processo da escolha daquele povo para lutar, ele ainda estava na dúvida da capacidade dele. Estava duvidando de si mesmo, mesmo Deus aparecendo e falando que estava com ele, ele estava duvidando disso. E Deus foi selecionando, no final ficou 300 pessoas. E eu me pergunto, o que Deus queria mostrar com aquilo para Gideão? Somente 300 pessoas. E eu te digo com toda certeza, se Gideão tivesse lutado com muito mais do que 300, como a Bíblia diz, eles acreditariam que a vitória tinha vindo da força deles, pela quantidade de homens que estavam ali lutando. Mas Deus permitiu somente com 300, e com 300 foi o suficiente para eles vencer, porque Deus queria dizer para eles: a vitória de vocês não vem de vocês, a vitória de vocês está comigo, vem de mim. Então eu quero que você entenda nessa noite que a sua vitória, ela vem de Cristo. Ela não vem de outra pessoa. Ela não vem do seu próximo. Ela não vem de quem está ao seu redor. Temos passado por tantas situações que nos oprimem ultimamente. E vou lhe dar um exemplo. Se você está bem financeiramente, então eu te pressiono na área sentimental. Se você está bem no financeiro, na área sentimental, então eu te pressiono na saúde. Se você está bem na área sentimental, financeira e da saúde, eu te pressiono na área familiar. E assim vamos passando constantemente, até que chega um ponto que nossa mente está tão saturada que todos os outros problemas que acontecem, a gente fala, é problema atrás de problema. Como diz um ditado popular, né? Eita atrás de eita. E aí a gente acaba desacreditando, se afastando, se escondendo na caverna, ao invés de procurar e se aproximar mais de Deus. É o que fazemos. Aquele povo escondeu seu mantimento para sobreviver na caverna, mas eles não se esconderam lá dentro. Eles continuaram lutando e trabalhando, mesmo sabendo que era anualmente que aquele povo vinha. Mesmo sabendo que em determinada época do ano, a qualquer momento, aquele povo ia chegar. A Bíblia diz que era uma multidão incontável. Iriam chegar e iriam levar tudo. Mas eles não ficavam escondidos. Eles ficavam lá fora. Mas o recurso para eles sobreviverem, o suficiente, ficava na caverna. E assim passaram por 7 anos. E quantas vezes fazemos ao contrário disso? Ao invés de separarmos recursos, alimentos, para quando a gente estiver com fome, estiver necessitado, procurar eles, a gente se esconde, o alimento fica para o lado de fora, vem a fome, vem a dificuldade, você fica debilitado, fica exausto de muita coisa. E aí, do que você vai se alimentar? O que você vai comer? A gente chega a um ponto que o psicológico já está tão exausto, tão afetado, que pode vir uma das pessoas mais sábias falar com você, te falar o quanto Deus é bom, o que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer fazer contigo, o melhor que Ele tem, o projeto, o plano dEle, mas ainda assim você acredita da boca para fora e pensa que as coisas, não, vamos viver o hoje. O que tiver para acontecer vai acontecer e uma hora tudo vai se pôr no seu lugar. Mas não é assim. Não é pensando assim, deixar você perecer pela situação que você está pensando. Salmo 91 fala algo bem interessante, que eu pensei muito em relacionado a isso aqui. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas com os teus olhos contemplarás.
Não é eu que vou contemplar o que Deus tem para fazer na sua vida. Não é a Andréia que vai contemplar o que Deus tem para fazer na vida do outro. A Bíblia diz, ela vai contemplar o que Deus tem para fazer na vida dela. Agora, se você não quer, você vai ficar contemplando o que Deus vai fazer na vida dos outros, somente isso. Porque a vida está esperando você fazer por ela o que você nunca fez, para ela te devolver o que nunca te devolveu. E você precisa ter atitude em cima disso. Não é esse pensamento negativo. Isso nunca pertenceu a nós que somos cristãos de fato, a nós que pregamos que somos crentes. Porque então, se eu sou crente, se eu leio tanto a Bíblia, se eu oro, ainda assim eu estou desse jeito? Existe a diferença de eu ler e de eu colocar em prática. Existe a diferença de eu estar orando, de eu estar falando, e a diferença do meu falar e de um diálogo, de uma troca, do meu relacionamento comigo e Deus. Senhor, está difícil. Não está fácil. Faz alguma coisa aí. Eu entrei em uma situação, sei que não foi o Senhor que me colocou dentro dela, o Senhor não tem nada a ver. Mas eu sou pecador, eu sou falha. Me tira dessa. Me tira dessa e eu tenho certeza que Ele vai tirar. Então o que eu digo aqui para vocês nessa noite, a sua vitória ela vem do Senhor. Reveja o que você tem ouvido, reveja o que você tem visto. Não deixe que o sistema que está ao seu redor, ao nosso redor, te pressione. Te pressione a ficar pensando de outra forma, de outra maneira, a duvidar das maravilhas que Deus pode fazer por você, a duvidar da capacidade que Deus tem de transformar a situação em qual você está no momento. Não deixe que porque você está sendo afetado em uma área financeira, isso fazer você se decair. Não deixe porque você está sendo afetado em um casamento, em um relacionamento, qualquer área da sua vida, você se decair com isso. Porque enquanto estivermos aqui, sempre seremos pressionados nisso. Mas você tem o poder de escolher se vai querer e permitir que isso te afete ou não. Tem uma frase que diz que quem sabe o propósito entende o processo. Então, eu acredito que se você entender de fato o processo de Deus, durante que você passa por esses problemas, por essas situações, você vai conseguir superar eles. Você pode estar muito bem passando por um problema na área da sua vida, seja pessoal, da sua área espiritual, sentimental, familiar, do que for. Como sempre todos nós passaremos. Mas você pode estar entendendo, estou passando por isso. Os dias estão difíceis, mas eu estou ciente de que Deus está comigo em todos eles. Então aprenda a agarrar as oportunidades que Deus te deu. Aprenda a agarrar as oportunidades que está ao teu favor, mas que sejam as oportunidades que venham de Deus. Não as que não vêm dele, que parecem ser agradável aos nossos olhos. Acredite na sua capacidade, acredite no seu potencial, acredite na sua identidade que você construiu com Cristo. O último exemplo que eu quero aqui estar dando é de Davi. Davi matou Golias, é uma história muito linda, uma das bem mais mencionadas da história, depois da Bíblia. Mas pense comigo, Davi tinha seu irmão, tinha tantos outros ali naquele lugar, que se quisesse falava assim: eu, em nome do Senhor dos Exércitos, vou adiante disso. Vou matar Golias, irei derrotá-lo. Nenhum fez isso. Muitos questionaram quando Davi tomou a decisão do que ele ia fazer. Davi estava lá não somente porque ele tinha sido escolhido, mas ele tinha a liberdade de, mesmo que ele foi escolhido, ele tinha a liberdade de expressão de dizer se queria aquilo ou não ir adiante. E Davi quis. E Deus o capacitou para derrotar Golias. Então queira as coisas de Deus para a sua vida. Queira que os milagres dele, as bênçãos dele prevaleçam sobre você. Se mantenha firme. E eu não estou aqui, deixo bem claro, dizendo que questões psicológicas são só coisas
da nossa alma questão de fé, não. Claro, a fé faz parte, mas eu mesmo sou exemplo vivo disso. Mesmo crescendo e conhecendo a palavra, mesmo crescendo no lar evangélico e conhecendo a palavra, sabendo constantemente as maravilhas e as coisas que Deus pode fazer, cheguei um dia que passei por essa situação, a qual durou 8 meses, que eu não via nem a luz do dia. Passei 8 meses sem ver a luz do dia, tinha fé, sabia da existência de Deus, porém eu estava passando pelo aquele processo chamado depressão. E eu entendi, depois que eu passei por aquilo, que foi nada mais, nada menos porque eu permiti. Eu tinha sido afetada, eu sabia já o que estava acontecendo comigo. Eu só não tinha a capacidade e a liberdade de sentar com alguém e conversar o que estava acontecendo, mas eu já sabia o que estava acontecendo. Então eu tinha a chance, a oportunidade de fazer com que aquilo não gerasse um problema maior, que aquilo não se transformasse uma bola de neve. Mas o que eu fiz? Eu adormeci na situação, tampei os olhos para o que estava acontecendo e deixei os dias ir se passando. E a situação foi se agravando. A ponto que até a força de nos ajoelharmos ou simplesmente abrir uma boca para falar com Deus, não tinha mais. Mas por que eu estava naquele estado? Eu não tinha como culpar ninguém. Porque alguns, não estou generalizando aqui, claro, mas com muitas pessoas que também já passou pelo mesmo, às vezes generaliza culpa em um próximo, em alguma pessoa. É muito difícil a gente estar passando por uma doença como aquela, dizer que a culpa é nossa mesmo. A gente sempre ocupa fatores ao nosso redor. E eu sabia que aquilo ali não era culpa de família, aquilo ali não era culpa de pastor, não era culpa da igreja, não era culpa de ninguém que estava ao meu redor. Era culpa minha mesmo. Porque eu tive a escolha. Eu tive o poder do... Tawane, o problema é esse. O que você vai fazer com ele? Eu tenho isso para fazer por ti e aquilo, e o processo é esse. Eu fiquei no neutro, nenhum e nem outro. E as coisas foram piorando e a situação já estava agravada. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite: reveja seus conceitos, reveja tudo que está acontecendo ao seu redor, fortifica sua mente, porque se sua mente estiver fortificada e ela estiver mudada, ela vai mudar não só você, mas tudo que está ao seu redor, a sua vida por completo, vai mudar tudo. Porque Deus disse algo que a gente falha muito hoje em dia. Pensa que cumpre com isso, mas não cumpre. De tudo que há de guardar, guarda o quê? O seu coração. Mas Ele não está falando da bomba que passa o sangue por todo o corpo. Ele está falando disso aqui. Então guarda o teu coração, porque dele provém todas as saídas dessa vida, até que Ele volte. E tenha ciência de que Ele está contigo em todo esse percurso, durante todo o processo. E não se permita ser paralisada pelo sistema, pelas coisas que estão te pressionando ao seu redor. Porque há uma saída, é Deus. E volto a dizer, Deus é Deus de oportunidade. E Ele te dá a oportunidade nessa noite, o livre-arbítrio, de escolher o que você quer fazer perante a situação que você se encontra no momento. Eu não sei qual dos temas, qual do sistema você tem sido pressionado, se é um financeiro, se é um familiar, se é na área da saúde, se é na área da existência, o que for. Mas eu quero te dizer que você tem o poder na escolha. O que você vai fazer com isso? Está esperando que o próximo tome atitude por você? Que o próximo decida por você o que vai fazer? Que alguém resolva o problema por você? Não faz isso. Todos nós cometemos falhas, somos imperfeitos. E não é nada bom você pegar o seu querer e deixar nas mãos de outra pessoa. Mas é perfeito você pegar o seu querer e deixar ele com Deus. Porque todas as vezes que você se deparar em situações assim, a qual você não sabe o que fazer, Ele vai dizer, o teu querer está comigo. Mas eu quero saber, você quer isso para você? Porque é o que eu tenho para você. E você vai ter o poder de escolha, se você quer ou não. Se você quer passar por aquele processo ou não.
mas é certo no final que a vitória é garantida. Então, eu te animo